Você já teve alguém tão próximo que parecia parte da sua própria alma? Alguém com quem dividiu lanches na escola, segredos no recreio, lágrimas no enterro do pai dele? E depois, sem ver chegar, perdeu tudo por um segredo? Hoje eu vou te contar uma história real, ou quase real, porque, sinceramente, pode ser a sua história, ou a do seu melhor amigo, ou aquela pessoa que você descobriu que conhecia, até descobrir que o silêncio dela escondia uma faca. Lucas e Gabriel eram inseparáveis, irmãos sem sangue, até que um sentimento proibido entrou na jogada, o amor por Clara. E depois disso, veio a inveja, o plágio, a traição silenciosa. É um segredo tão pesado que quase destruiu duas vidas. Mas aqui vai a pergunta que vai te acompanhar até o final do vídeo. Você seria capaz de perdoar alguém que roubou não só seu trabalho, mas sua confiança? Fique comigo, porque essa história não é só sobre amizade. É sobre o que acontece quando a lealdade se choca com a insegurança e o que resta quando tudo desaba. Lucas e Gabriel cresceram em São Félix, uma cidade onde todo mundo se conhece. O tempo anda devagar e um aperto de mão vale mais que um contrato. Foi no primeiro dia de aula que tudo começou. Lucas viu Gabriel sentado sozinho sem lanche e simplesmente dividiu o seu. Não foi um gesto grandioso, mas foi ali que nasceu algo raro, uma amizade verdadeira, feita de gestos pequenos, mas profundos. Eles não eram só colegas, viraram cúmplices, almas gêmeas, irmãos escolhidos, e por anos nada parecia capaz de quebrar isso. Compartilhavam tudo, sonhos de ser escritor, medos de crescer, piadas internas que só eles entendiam. Quando Lucas ganhou aquele concurso de redação, quem compartilhou mais foi Gabriel, como se fosse ele o vencedor. E quando o pai de Gabriel faleceu, Lucas não falou nada, só apareceu. Sentou no chão do quarto ao lado dele e ficou em silêncio por horas. Esse tipo de presença não se ensina, se vive. E foi nesse silêncio que Gabriel soube. Ele tinha encontrado um amor fraterno que poucos têm uma espécie de sentir. Eles eram o tipo de amigos que as pessoas mostram em memes. Se você tocar no meu melhor amigo, vai ter que lidar comigo. Mas a verdade é que, por trás de toda essa lealdade, havia uma crença perigosa de que nada poderia abalar o que tinham. Achavam que a amizade deles era a prova de tudo, até do tempo, da distância, das escolhas. Só esqueci de considerar uma coisa: o coração humano é frágil. E às vezes o maior perigo não vem de fora, mas faz com que a gente se esconda dentro de si mesmo. Clara chegou em São Félix como um raio de sol em um dia nublado, inteligente, com um sorriso que parecia curar tristezas, e uma voz que fazia até as palavras mais simples soarem poesia. E, sem querer, ela virou o centro do mundo dos dois, porque, ao mesmo tempo, Lucas e Gabriel se apaixonaram por ela. E ali começou o primeiro verdadeiro teste da amizade deles. Lucas, sempre mais ousado, não pensou duas vezes. Confessou os seus sentimentos, fez uma declaração até meio brega, com música e tudo. E Clara disse sim. Gabriel viu tudo de longe, com o coração apertado, mas enviado. Porque para ele, a lealdade ao amigo era mais forte que o amor por ela. Ele engoliu o choro, engoliu o ciúme, engoliu o sonho. Disse: "Você merece, mano. Ela é perfeita para você." Mas por dentro era um turbilhão. Inveja? Talvez. Não da Clara, mas da coragem de Lucas. Da facilidade com que ele conquistou o que Gabriel só poderia desejar em silêncio. E foi nesse silêncio que tudo começou a apodrecer, porque o amor fraterno ainda estava lá, mas agora misturado com culpa, desejo reprimido e uma dor que ninguém via. Lucas, confiante e feliz, nunca imaginou que seu melhor amigo estivesse se esfacelando por dentro. E Gabriel? Ele escolheu o dever sobre o coração. Só que o coração, quando calado, não some, ele espera.
E quando explodir, muda tudo. Lucas sempre sonhou em ser escritor. E quando soube do concurso literário nacional, viu ali a sua chance de brilhar. Escreveu um conto poderoso sobre perda, redenção e o peso do silêncio. Passou noites em claro revisando cada palavra, cada vírgula. Para ele, aquele texto não era só uma história, era um pedaço da alma dele. Quando invejoso, achei que estava protegido, original, único. Mas dias depois, um e-mail gelou seu sangue. Acusação de plágio, investigação em andamento. O texto, segundo um denunciante anônimo, foi quase idêntico a um conto publicado meses antes em um site escolar obscuro. A escola abriu processo. Risco de expulsão. Desqualificação. Vergonha pública. Lucas jurou que era mentira, que o trabalho era 100% original, mas ninguém acreditava. Nem os professores. Nem os colegas. Foi quando a confiança virou suspeita. O garoto que todos admiravam virou réu. E o pior, ele não tinha como provar sua inocência. Porque, como você prova que uma ideia é sua, quando alguém já escreveu algo parecido? Era o pesadelo de todo criador. Foi acusado de roubar justamente aquilo que nasceu do seu sangue emocional. Mas aqui tem um detalhe que ninguém via. Lucas não tinha roubado. Alguém roubou ele. Só que esse alguém usou o silêncio como escudo. E o nome desse alguém era Gabriel. E ele nem sabia ainda que estava prestes a descobrir a verdade e destruir tudo. Gabriel foi à casa de Lucas por um motivo bobo: devolver um livro emprestado. Mas enquanto esperava, viu um caderno antigo aberto sobre a mesa. Era o rascunho do conto, cheio de anotações, riscos, ideias. Algo chamou sua atenção. Páginas faltando, arrancadas com cuidado. Não foi por acaso. Foi desligado. E aí, um frio desceu pela espinha dele. Lembrou-se daquele dia. Antes meses, Lucas pediu ajuda para revisar o texto. Gabriel leu, se emocionou e, sem pensar direito, copiou um trecho. Só para se inspirar, disse a si mesmo. Mas depois, movido por uma insegurança que ele nem sabia que tinha, colou partes inteiras no trabalho dele. Enviou um concurso regional. Perdeu. Mas o texto foi publicado num site escolar esquecido. E esquecido mesmo. Até alguém encontrar. Foi ele. Foi Gabriel quem colocou o texto lá. Foi ele quem, sem querer, armou a armadilha que estava destruindo a vida do melhor amigo. Não foi plágio por maldade. Foi plágio por fraqueza, por inveja silenciosa, por querer, só por um segundo, sentir que também poderia brilhar. E agora, ali, diante daquele caderno vazio, ele entendeu. Lucas não era o ladrão. Ele era. E o pior, Lucas estava carregando a culpa que era dele. A verdade pesava como uma pedra no peito, e Gabriel percebeu que tinha duas opções: o silêncio ou a confissão que poderia acabar com tudo. Gabriel saiu da casa de Lucas como se tivesse levado um soco no peito. Andou sob um céu cinza, enquanto a verdade girava na cabeça como um pesadelo acordado. Ele sabia que Lucas era inocente, mas também sabia que, se contasse a verdade, perderia o amigo para sempre. E se ficasse em silêncio, estaria condenando o irmão que escolheu uma injustiça. Foi a noite mais longa da vida dele. Sentado na varanda de casa, olhando as estrelas, ele revive cada momento. O lanche dividido, o enterro do pai, uma risada de Clara, o texto copiado. E observe que não estava só lidando com plágio, estava lidando com identidade, com amor, com inveja disfarçada de admiração e com uma culpa que não cabia mais dentro do peito. Ele pensou em mentir para si mesmo, dizer que não foi tão grave, que foi só um trecho, que ninguém se machucou. Mas aí lembrava do olhar de Lucas na escola, aquela confusão de dor e incredulidade, e sentiu o peso de cada palavra não dita. Porque o silêncio, quando carrega segredo, vira veneno. E Gabriel já estava envenenado. O dilema não era tão moral,
Era existencial. Perder a amizade ou perder a alma? Trair o amigo agora ou continuar treinando todos os momentos que construímos juntos? Ele não queria ser um vilão. Mas naquela noite, entendi que às vezes o vilão não usa capa. Ele usa o rosto de um amigo que teve medo de ser pequeno. A chuva caiu forte naquela tarde, como se o céu também soubesse que algo pesado ia acontecer. Gabriel chegou à casa de Lucas com as mãos trêmulas, o coração na garganta. Não tinha ensaiado o que eu diria, porque não dá para ensaiar uma verdade que te rasga por dentro. Sentou na frente do amigo, olhou nos olhos e, entre lágrimas, começou. Eu copiei seu texto, eu publiquei, eu causei tudo isso. Lucas não compreende. Não bateu. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Depois, com uma voz quebrada, disse: Você roubou meu sonho? E foi nesse momento que Gabriel desmoronou. Chorou como uma criança, pedindo perdão, explicando que não foi por maldade, mas por insegurança, por querer, só uma vez, se sentir capaz. Lucas então disse algo que ecoaria para sempre na memória de Gabriel. A pior parte não é o plágio. É você ter escondido. É você ter deixado que eu carregasse isso sozinho. Foi como um soco no estômago, porque a traição não foi só no texto. Foi na confiança, na liderança, na promessa silenciosa de que um sempre estaria do lado do outro. Gabriel se ajoelhou e disse: Me perdoe. Eu sei que não mereço, mas eu te amo como irmão. E Lucas, com os olhos cheios d'água, respondeu: Eu também te amo, mas confiança, uma vez quebrada, não volta igual. Foi o fim de uma era e o começo de um vazio que nem o perdão poderia preencher de imediato. Depois daquela tarde chuvosa, tudo mudou. Lucas e Gabriel não brigaram, não se xingaram, mas também não se falaram mais. O silêncio entre eles, antes feito de cumplicidade, agora era pesado, carregado de dor e memórias que doíam demais para serem lembradas. Meses se passaram. Anos. Quase. Eles se viam na cidade, mas era como se um espelho rachado os separasse. Lucas, que um dia sonhava em ser lido pelo mundo, desistiu dos holofotes. Parou de enviar textos a concursos. Continuou escrevendo, mas em segredo, só para si. Como se cada palavra fosse uma cicatriz emocional que ele não queria expor. Ele ainda amava escrever, mas perdeu a fé na partilha. Porque quando você é traído por quem mais confiava, até a verdade parece suspeita. Já Gabriel bateu na frente, mas arrastando o fardo. Formou-se em letras, virou professor. Mas nunca mais participou de um concurso literário. Não por falta de talento, mas porque toda vez que pensei em mostrar seu trabalho, através do olhar de decepção de Lucas, a inveja que ele escondeu um dia virou arrependimento, e o arrependimento, com o tempo, virou um combustível silencioso para mudar. Eles não eram inimigos, mas também não eram amigos. Era como se a amizade tivesse entrado em coma, viva, mas sem sinais claros de recuperação. O tempo passou. Mas algumas conversas não fecham em privacidade. Elas só esperam o momento certo para sangrar de novo. Anos se passaram. Um encontro de ex-alunos de São Félix era só mais um evento nostálgico. Até Gabriel entrar com um pacote nas mãos. Não olhei para Lucas de cara, mas quando o viu, caminhou até ele, sem discursos, sem desculpas baratas. Só entreguei um livro. Contos de Quem Ficou, e disse: É para você. Lê o último conto. O título: O Amigo que Eu Traí. Uma história crua, honesta, sobre dois irmãos de coração, um sonho roubado por dentro e o peso de um segredo, que quase destruiu tudo. Lucas leu tudo mesmo, rápido no começo, devagar no fim. Seus olhos umedeceram, não por raiva, mas por reconhecimento, porque pela primeira vez
ele viu a dor de Gabriel não como justificativa, mas como verdade. Na dedicatória, Gabriel escreveu: Para Lucas, que me ensinou o valor da verdade. Desculpe por ter demorado tanto para devolver o que era sua, a minha honestidade. Lucas fechou o livro, olhou para ele e, sem dizer uma palavra, o abraçou. Foi um abraço curto, mas carregava anos de silêncio, culpa, saudade e, finalmente, perdão. Não foi um volta tudo ao normal. Não houve risadas forçadas nem promessas de amizade eterna, mas houve paz. Porque, às vezes, reconciliação não é esquecer, é lembrar e escolher em frente mesmo com a cicatriz. E nesse momento, o silêncio entre eles não era mais de dor, era de entendimento, era de perdão. A confiança, quando quebrada, nunca volta exatamente como era antes. É como um copo rachado. Você ainda pode usá-lo, mas vai ter que tomar cuidado com o que coloca dentro. Lucas e Gabriel não voltaram a ser os meninos de São Félix, mas construíram algo novo, mais maduro, mais frágil, mas mais verdadeiro. Porque agora sabiam o preço da lealdade e o peso do silêncio. Essa história não é só sobre plágio. É sobre inveja silenciosa, sobre amor fraterno testado até o limite, sobre como emoções reprimidas, ciúme, insegurança, desejo, de reconhecimento, podem gerar consequências devastadoras. Quantas amizades hoje estão rachando por trás de sorrisos falsos? Quantos segredos são guardados em nome do magoar? E quantas pessoas carregam culpas que nunca contaram a ninguém? A redenção não veio com um tudo bem. Veio com coragem, com escrita. Na verdade, Gabriel não se redimiu por pedir desculpas. Ele se redimiu por enfrentar a própria sombra. E Lucas não perdoou por fraqueza. Perdoou porque, no fundo, ainda amava quem Gabriel foi. E quem ele se tornou. Se você está aí, carregando um segredo, uma culpa, ou sentindo que perdeu alguém por um erro, pare de adiar a conversa mais importante da sua vida. O perdão não apaga a dor, mas ele permite que você siga em frente sem arrastar correntes. E o silêncio? Às vezes ele cura, mas muitas vezes ele mata. Se esse vídeo tocou em alguma memória, em alguma ferida, em algum sonho perdido, comenta aqui. Qual foi a última vez que o silêncio entre você e alguém quase destruiu tudo? Quero ouvir sua história. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque histórias como essa não podem ficar em segredo, porque às vezes a verdade mais difícil de dizer é a única que pode te libertar.